Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar seu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irá transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu aonde os temores vão cessar. Ai, meu Deus, sim, vão cessar. E, ai meu Deus do céu, pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder e vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irá transpor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou me atrapalhando toda, gente. Vocês são bênção de Deus, vocês entendem, vocês é inteligente. Não há barreira para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irá transpor. As mais altas barreiras tu irá transpor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. As mais altas barreiras tu irás transpor, né, querido? O nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, não há barreiras para que possa revestir, que não possa, pois não há barreiras que possa ser, como é que diz? Que o Senhor Jesus não possa, queridos, nos ajudar. Não tem barreiras que ele não possa nos ajudar, que ele não possa derrubar, que ele não possa tirar para mim e te dar vitória. Pois por maior que seja a barreira, tudo o Senhor Jesus pode destruir por mim e por você. Por mais alta barreiras que seja, ele pode destruir para me dar e para te dar vitória. Queridos, nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso e ele tem vitória para nossas vidas. Eita glória, a palavra. Tem uma palavrinha aqui quentinha do alto, daqui a pouco eu leio para vocês, né? Queridos, muito obrigada. Vocês que curte, que deixa o like do amor, compartilha, que se inscreve, que fica aí aturando a irmã Sueli, né? Porque o Senhor Jesus, ele sabe o endereço que esse vídeo vai, né? Muito obrigada, gratidão total, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, boa madrugada, o horário que você irá assistir esse vídeo, mas você é bênção de Deus, né? E na hora certa, o Senhor Jesus vai te entregar a sua vitória. Às vezes, você acha que está demorando,
mas não se preocupa não, que ela vai chegar na hora certa. Não é antes nem depois, é na hora exata. Queridos, mulheres, muitas mulheres já ouviu alguém, eu escrevo, depois eu mesmo me atrapalho, ouviu alguém dizer que o homem, preste atenção mulheres, fique ligada, que o homem só procura na rua o que ele não acha em casa, né? Isso aí eu ouço, mas isso é a maior mentira dos homens, daqueles homens que não têm caráter nenhum, daqueles homens que não têm vergonha na cara, e aí fala essas atrocidades, que o homem procura na rua o que ele não acha em casa. Por quê? Porque na rua o homem trata as mulheres educadamente, maravilhosamente bem. Na rua, ele trata as pessoas totalmente diferente de tratar suas esposas. Na rua, mas se esses que dizem, veja bem, esses que dizem que eles procuram na rua o que eles não acham em casa. Se eles tratam as da rua bem, porque o homem que trata as mulheres da rua bem não é o mesmo homem que trata a sua esposa dentro de casa, né? Porque, queridos, é fácil. Na rua, eu estou falando vírgula, eu estou falando daqueles homens sem caráter, sem vergonha, que em casa trata a sua esposa feito um lixo, feito uma empregada, feito uma escrava. Mas a da rua, as mulheres da rua passa, fica, como é que diz? As pessoas ficam, como é que diz? Nem acredita. Eu vou citar até um exemplo de uns anos atrás com o meu ex, né? O meu ex. Eu lembro que que minha ex-cunhada tinha as cunhadas dela. Só que aí, um dia, eu encontrei minha ex-cunhada com as cunhadas. E aí ela conversando, a minha ex-cunhada falou assim: Fulanas, essa aqui é a esposa de fulano, meu irmão. Aí, como é? As mulheres ficou surpresa. Disse: ah, é? Ah, eu nem sabia, porque ele conversa tanto, né, com a gente, ele é tão, tão educado, trata a gente tão bem, eu nem sabia, é você. Aí eu fiquei assim, eu digo, é mesmo? Trata bem? Trata. Aí eu fiquei, eu digo, é. Mas em casa era uma escravidão, um inferno. O céu para mim era a rua. E ali passou tempo, como é que diz? Uma vizinha chegou para mim e disse: rapaz, eu vi naquele tempo, né? Falando que viu meu ex, que era atual naquele tempo, né? Conversando com uma pessoa na rua, com uma moça que ninguém diz que é essa pessoa que acaba essa rua aqui, que todo mundo tem medo porque ninguém vai na sua casa.
Aí eu nem acreditei. Eu disse, fiquei surpresa, eu digo, rapaz, trata tão bem assim as pessoas, mas dentro de casa era um bicho com os filhos, um animal com os filhos, e esposa empregada, escrava, valor nenhum, né? Então muitos diz, procura na rua que não acha em casa, porque em casa muitos só maltrata, só despreza, só faz de capacho, né? Não deixa encostar no celular, não deixa ver nada. Tantos homens sem caráter, sem vergonha, e joga a culpa para cima das mulheres. Aí começa a trair, começa a arrumar penina na rua, porque penina não sabe, muitas não sabem, muitas sabem. Um dia eu estou no ponto, esperando um ônibus, e tinha uma vizinha, também muito extrovertida ela, né, brincalhona, e ela estava no ponto comigo. E ali o meu ex, que era atual naquele tempo, né, passou. Aí ele falou com ela, mas falou todo murcho. E eu, aí ela pegou e disse assim, oxe, não me diga que ele que é seu esposo. Eu disse ela, meu Deus, não sabia. Que ele nem brincou comigo, nem coisou, porque na rua é uma coisa, na rua é outra. Gente, você tem muitos trata suas esposas como lixo, mas as mulheres da rua, as mulheres dos colegas, dos amigos, trata como rainha, trata como princesa. Por quê? Aí em casa quer receber tratamento de príncipe, de rei, se trata a esposa igual um sapo, igual um lixo. Queridos, não é desse jeito, não é assim. Primeiro, você tem que dar honra dentro da sua casa, para depois você dar honra fora. Eu morava em uma rua que tem uma irmãzinha muito querida, muito querida. Costurei, ela fazia roupa para mim e tudo, levava roupa, ela costurava para mim. E o esposo dela viajava muito, né? Viajava muito. E ela, aquela mulher de Deus, né? Mulher de Deus. E ali eu fui, como é que diz? Sei, eu passei. E aí ela estava na porta mais ele, eu parei para conversar com ela, saudar ela, ele estava. E ali ela estava conversando, ele entrou em um assunto de mulheres do local que ele trabalhava. Que tinha irmãos, mas quando vinha uma mulher, podia estar vestida, podia estar seminua, e ali aqueles irmãos que estavam com ele tapavam o olho, dizia assim, Senhor, me guarda, me livra, repreende. Ele dizia assim, meus irmãos, eu vou tapar o olho o quê? Na frente da esposa dele. Eu vou tapar o olho o quê? Eu vou regalar mais, porque Jesus me deu olho, foi para eu ver. Foi para eu ver. O que é bonito tem que ver mesmo. Se as irmãzinhas estão passando, se as mulheres estão passando, Deus me deu olho, foi para eu ver. E ela de junto de mim. Ela só fazia dar risada. Com aquela risada triste, aquele sorriso de humilhação, de tristeza. Eu dizia assim, meu Deus, irmão. Eu falei assim, meu Deus, irmão. Queridos, ele viajava. Ele dizia, não, eu olho mesmo. Ele dizia, eu olho mesmo. Deus me deu olho, foi para olhar. Tantas que passam em minha frente que eu olho. Ele olhava e desejava, tenho certeza disso. E ali, passou uns dias, o Senhor Jesus me deu um sonho. Na casa dela estava alagada, a rua que ela morava estava alagada de água. Muita água aqui até o joelho. E outro sonho me deu, tinha um
um bebê, um feto morto dentro da casa dela e tinha um saco preto, muito grande o saco preto. E aquele feto morto lá. Aí eu contei para ela, eu até ainda pensei, eu digo, será que de repente a filha dela vai engravidar e aí pode perder? Isso aí já tem anos, ó. Depois que eu tô aqui no SC, aconteceu o quê? Eu soube que ele estava doente, muito doente esse irmão. E aí o quê? Passou uns dias, ele partiu. Depois eu conversei com ela, eu consegui conversar com ela. E ali ela me falou que ele sofreu muito antes de partir. Porque tem gente, queridos, que brinca demais com Deus. Tem gente, queridos, que brinca demais. Está na casa de Deus, mas está achando que Deus é menino. Está achando que Deus é menino. Muitos tá na igreja, mas está achando que Deus é menino. Muitos, às vezes a esposa é serva de Deus. Ele não é, ele zomba, ele brinca. Mas chega a hora do acerto. Chega a hora do acerto. E ali aconteceu o quê? O Senhor Jesus tirou ele da terra, né? Deixou no hospital uns dias, tratou e levou. Porque o Senhor Jesus sabia quem ele era, conhecia. E ele falava sem vergonhadamente na frente da esposa. Por quê? Porque não tem vergonha na cara, não respeita. E aí diz que, ei, isso aí é sem vergonhice. Você, homem, que assistir esse vídeo, diz, irmã, ele está certo. Muito está certo nada, isso é vergonha, como é? É sem vergonhice. Trate sua esposa como você trata uma colega na rua. Trate ela assim, como você trata uma colega sua na rua. Trate ela assim, mas não trate a sua esposa igual um lixo e a sua colega querendo até carregar. Que isso? O que é isso? Primeiro honre a tua casa, para depois você honrar quem está fora. Porque é bíblico. É bíblico. Você que acha, não tem que ser assim não. A mulher tem que ser isso tem que ser escrava. Assista Por que Me Casei. Esse filme já tem anos que eu assisti, ó. Minha filha estava assistindo, me chamou para assistir. Disse, não, mãe, eu não tenho coisas que a senhora não coisa, não, porque eu sou meio chatinha, não gosto de assistir filme baseado em fatos reais, alguma coisa assim, evangélico. Ali ela assista. Assista esse filme, você que não assistiu ainda, Por que Me Casei. O primeiro, o primeiro, depois tem a versão 2. Mas assista o primeiro e você vai dizer, e deixe no comentário aí, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Mas para a rua, as mulheres de casa não prestam, não vale nada. É elas que estão ali, ó, que suportam. É elas que fazem os afazeres de casa. Mas é as mulheres que passam na rua que tem valor. Que tem valor. Mas aí o Senhor Jesus não brinca com ele, não. Se tu tá na casa do Senhor Jesus, porque meu público é mais mulheres, né? Mais mulheres. Mas se tem homem também, tem alguns, gato pingado, né? Vigia, porque o Senhor Jesus não é brinquedo, não. Com ele ninguém brinca. Todos que brincou com o Senhor Jesus morreu, né? Quando não morre, fica doido. Fica doido. Ou se converte, ou se arrepende, ou desce a tumba fria. Porque com o Senhor Jesus não brinca. Ai daqueles que têm tocado em você, mulher. Ai daquele que tem tocado em você. Teve uma irmã que me pediu oração, que o esposo dela saiu de casa. Minha querida, digo para você, eu não sei o motivo que ele saiu, mas se foi traição, minha querida, se foi traição, deixa, perdoe. Mas não queira saber mais que volte para você, não. Porque volta, depois passa um tempinho, ele trai de novo. Passa um tempinho, ele trai de novo. Porque o homem que tem caráter, ele nem trai. Ele nem trai. Tenha certeza disso.
Ele pode passar a prova que for com a esposa, mas ele não trai. Porque ele tem caráter. Mas aquele que não tem, ele fica procurando só o momento certo de dar o bote. De dar o bote. Então, não ore. Não ore, porque você não sabe. De repente foi um livramento que Deus te deu. De repente Deus está te dando um livramento e você está achando que ele foi. Tem coisas que o Senhor Jesus, ele permite, não importa como vai sair. Mas ele permite. Ele permite. Às vezes para te dar paz. Para te dar paz que você não estava tendo. Porque a pessoa só pega, o homem só sai de dentro de uma casa, a maioria é traição. É traição. Começa a maltratar sua esposa, dizer que não presta, e aí vai para a penina. Aí, muitas das vezes que acontece, muitos quebra a cara e volta. E muitas abestalhadas, como muitos falam, muitos pastores aí pregam falando, muitas bestas aceita de volta. Para com isso, que não é único não. A Bíblia diz o que? Perdoe, minha querida, perdoe, mas você não é obrigada a aceitar de volta não. Por quê? Sabe por quê? Porque quando o inimigo usou que a pessoa deu lugar para fazer o erro e te deixar haver navio, não pensou em você, não teve pena de você, não. E por que você quer ter pena agora? Porque para com isso. Quem faz uma vez, faz 100. Se não é convertido, aquele que é convertido nem faz. Nem faz. Aquele que é convertido nem faz. Então, você entendeu que você é inteligente. Você é inteligente. Se tá com alguma penina, você deixa na mão de Deus. De repente Deus está te livrando. Se é uma coisa que preste, e não foi por traição, ore sim. Se for por isso, eu apresento sim. Mas se foi por traição, minha irmã, não queira sofrer de novo não. Tu quer sofrer dobrado, porque volta, fica 2 dias, mas depois ele vai aprontar de novo. Porque quem não tem caráter, não tem. Não tem. Só Deus mesmo para quebrar. E aí muitas das vezes só muda já na hora da partida. Muitas das vezes o coração é tão duro, é tão ruim, que só muda mesmo já na hora da partida. Porque hoje, queridos, é difícil. É difícil. Os homens deixar uma mulher pegar o celular. Esses que deixam o celular à vontade, que a mulher olha, o que chega, o que não chega, parabéns para você, viu, meu querido? Parabéns. E as mulheres também. Porque não tem que existir isso. Não tem que, celular tem que ter chave, tem que ter não sei o quê. Por quê? Está devendo o quê? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, se não foi por traição, ore. Mas se foi, e às vezes é livramento que Deus está te dando. Deus quer o de melhor para você. Às vezes você fica segurando, querendo segurar algo que Deus quer que você solte a tempo. Você entendeu que você é inteligente. Jesus te abençoe e te guarde. Então fica ligada. Fica ligado, porque o homem, quando ele fala essas coisas, quem tem valor é a mulher da rua. A de dentro de casa só serve para ser o quê? Graxeira, né? Empregada, faxineira, diarista e para poder deixar bonitinho, cheirosinho, para poder valorizar. Porque aquele que tem caráter não trai. Os que traem é porque não tem caráter nenhum. E aí só quer o quê? Faz da mulher capacho, aí vai, depois às vezes volta e a mulher aceita. Para com isso. Para com isso. Se foi, deixa aí, minha irmã. Deixa aí, porque o teu Deus, ele é grande, ele não quer te ver assim não, sendo humilhada, pisada. O Senhor Jesus, ele é, como é que diz? Ele é perfeito. Ele não quer ninguém torto na sua vida, só te trazendo, como é que diz? Perturbação.
Não, o Senhor Jesus, Ele é bom. Ele é bom, então deixa que se foi, deixa lá. Ore para que Deus te dê graça e você continue a sua vida. Porque na hora certa Ele vai te exaltar. Na hora certa Ele vai te exaltar. Porque como é que diz? A humilhação de uma traição já não é legal. É uma humilhação terrível. É uma dor que você passa. E aí você ainda quer, muitas ainda dá chance, volta, faz de novo. Não, se foi, deixa aí, deixa que Jesus vai resolver. Deixa que Ele vai trabalhar por você. Entrega tudo nas mãos dele e deixa que Ele faz o resto. Não queira, porque às vezes você pede, Ele te dá de volta e aí você vai sofrer pior. E aí? Você vai sofrer pior. Aí o Senhor Jesus vai dizer, mas eu tirei, eu permiti que saísse. Mas aí você quis de volta aí agora. Aí o sofrimento é mais tempo, né? Então deixa Deus resolver, deixa nas mãos de Papai do Céu e pede a Ele para te dar graça. E segue em frente, continua firme e na hora certa você vai ter vitória, porque o Senhor Jesus, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele sabe até onde você suporta. Então fica firme que você não vai ficar sem vitória não, que a vitória vai chegar, mas creia, confia, não fica mendigando coisas que o Senhor Jesus tem mais migalhas não. Creia que Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes, porque como é que diz? As meninas, elas se conformam com o resto. Elas se conformam com, como é que diz, segunda opção, com migalhas. Mas você não, você é uma serva de Deus. Você é uma mulher de Deus. Deus tem o de melhor para você. Ele tem coisas grandes, não coisas pequenas. Jesus te abençoe e te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus. Deixa o like do amor e compartilha esse vídeo. E não se esqueça de assistir Por que Me Casei.